Mitos astrológicos. Toda astróloga e todo astrólogo já ouviu alguns e eu separei 4 para desmistificar para vocês. Eu sou a Mirra, astróloga, professora de astrologia, taróloga e terapeuta holística. Então, vamos lá. O primeiro deles é o local da revolução solar. Sempre que eu faço um atendimento de revolução solar, sempre não, quase sempre, a minha cliente me pergunta: Mirra, faz diferença o lugar que eu vou passar o meu aniversário? Aonde eu passo o meu aniversário para o meu ano ser melhor? E a minha resposta com relação a isso é: esse é um ponto muito relativo. Por quê? Porque se você parar para pensar na dança dos astros, eles têm um movimento muito mais lento que o nosso, gente. É um movimento macro. Os astros são muito maiores que a gente. Então, se a gente está se baseando nesse raciocínio astrológico na movimentação deles, não é assim, acabou de entrar no grau de origem, fez a revolução solar, acabou, tá ali aquela impressão, aquele impacto. Então, aonde você estiver no mundo vai modificar a sua vida. Não necessariamente. Porque o local da sua revolução solar tem muito mais a ver com o local onde você vai passar o seu ano na sua revolução solar. Tem a ver com o seu cotidiano, com as experiências que você vai observar no seu cotidiano. Ou seja, se você é uma pessoa que mora, sei lá, em São Paulo, e você vai fazer uma viagem para Los Angeles, para passar uma semana do seu aniversário, 15 dias que seja, e depois você vai voltar para São Paulo, que é onde você mora, o local da tua revolução solar vai ser São Paulo. Eu calcularia São Paulo. Eu até olharia Los Angeles para ver se tem alguma mudança muito discrepante e talvez pontuasse algumas questões do outro mapa, mas eu diria que o principal nesse caso vai ser São Paulo. Se você nasceu e mora em São Paulo, isso vai ser ainda mais forte, tá? Nesse tipo de caso. Porque a gente está falando da energia do mapa natal mais revolução solar no mesmo lugar. Agora, sou nômade, cada hora eu tô num lugar e numa rotatividade muito rápida. Ou então viajo muito. Nesse tipo de situação, vai ter um pouquinho mais de força, uma revolução solar em um outro lugar, em um outro contexto. Então, a gente tem que usar um pouco de bom senso. Não é só uma questão de, vai mudar ali, a cidade vai ser outro mapa. E é isso que está valendo. Não, é uma questão da gente avaliar o cenário como um todo. A gente tem que parar de enxergar a astrologia como algo pré-determinado e é isso e acabou. Não é assim, gente. A gente tem que adaptar a astrologia, assim como qualquer outro estudo que tem uma abordagem mais reflexiva, mais filosófica, mais criativa, no sentido que a gente pode imaginar junto daquele tema, que por mais que tenha uma base mais racional, mais técnica, tem muito do imagético, do interpretativo. Esse tipo de tema são temas, né, aonde a gente precisa ir adaptando de acordo com o desenvolvimento da sociedade, de acordo com o estilo de vida, como aquilo se modifica. E quando você vai interpretar uma parte astrológica, principalmente quando a gente está falando de mapa natal, a gente precisa entender o contexto daquela pessoa, senão a interpretação fica vazia, a interpretação fica vaga. Vai falar um monte de coisa que vai fazer sentido? Vai falar. Mas não vai ser algo tão certeiro. Por isso que com todo respeito, uma palhaçada quando você vai numa astróloga ou numa taróloga e fala: eu não vou falar nada, só quero te ouvir. Cara, isso me irrita, gente. Isso não suporto isso. Graças a Deus, só tive uma cliente assim, tipo: não, eu não quero falar nada, o que você tem pra me dizer? Porque, gente, não é assim, eu não tô aqui pra ser a mãe de santo. O astrólogo não está aqui para ser mãe de santo, trazendo a resposta, a evidência do futuro. Não é isso, gente. E quem faz esse tipo de trabalho é uma situação à parte. Não vou falar por essas pessoas, eu vou falar pelo meu olhar. Não é assim que a banda toca. O futuro, ele é algo muito volátil. Ao meu ver, o futuro não é algo 100% pré-determinado. Existem muitas perspectivas de possibilidades. Então, não tem como a gente olhar um mapa a partir apenas de uma percepção premeditiva, sacou? Então, o que acontece? O ponto que eu quero chegar a gente precisa entender todo um contexto. No caso de um mapa natal,
entender o contexto da criação daquela pessoa, das experiências de vida, como ela se encontra, como aqueles padrões astrológicos foram tendo um desdobramento ao longo da vida dela, nos padrões de personalidade dela. Porque existem muitas perspectivas e muitas possibilidades nas interpretações astrológicas. E quando a gente aplica isso num cenário de revolução solar, é a mesma coisa, a gente tem que entender aquele contexto. Então, se a cliente virar para mim e falar: ai, Mirra, eu sempre pergunto, dados, data, hora, cidade de nascimento e cidade onde vive atualmente. Aí acontece às vezes da cliente falar: ah, Mirra, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu vou passar o meu aniversário, sei lá, na Austrália. Inventei, chutei qualquer coisa. Aí eu pergunto: quanto tempo você vai ficar na Austrália? Você tá indo se mudar? Você vai morar lá? Não, tô indo só passar meu aniversário, porque já tinham me falado que ia ser bom passar meu aniversário lá pra minha Revolução Solar. Eu falo: amor, gata, não vai interferir em nada na tua vida, honestamente. A diferença vai ser ali no teu local. Não que não vá interferir em nada. Pode ter uma interferência, mas a grande questão é o desdobramento dessa revolução no local que você mora, que é a sua vida, que é onde os trânsitos astrológicos também vão estar se desdobrando. Então é muito importante que a gente entenda isso. Tá fazendo sentido isso pra você? Ah, não concordo, Mirra, de jeito nenhum. Tá tudo bem também. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero ouvir, quero trocar com você. Mas de qualquer forma não vou mudar minha opinião, é isso, tô batendo meu martelo. Por enquanto, depois desses 6 anos como astróloga, continuo batendo esse martelo, tá, gente? Mito número 2. É verdade que a gente vira o nosso ascendente depois dos 30 anos, gente? Eu não sei quem inventou essa merda, pra ser sincera. Porque isso tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Honestamente, o que acontece? A partir dos 30 anos, é mais ou menos o período que a gente passa pelo retorno de Saturno, que é um período onde, na vida, vendo por um lado astrológico, a gente vai ser cobrado a ter mais maturidade, mais comprometimento. Com o que a gente se comprometeu em consolidar ao longo da nossa vida? Olhando por um olhar de perspectiva individual, social, psicológica, é uma fase onde a gente começa a se questionar. Então, uma coisa está muito amarrada com a outra. A astrologia, ela caminha junto. Entende? Então, assim, a questão é que a fase dos 30 anos é uma fase que tende a trazer reflexões sobre o que a gente consolidou na nossa vida, sobre o que a gente vai fazer daqui pra frente. É como se fosse uma crise de 1/3 de idade. Tem a crise da meia-idade, é a crise de 1/3 de idade, mais ou menos isso. Vai ter esse termo, mas só para vocês conseguirem entender um pouco melhor. Então, o que acontece é que é uma fase que a gente tende a estar mergulhando mais no nosso autoconhecimento para que essas reflexões tenham sentido, para que as respostas dessas reflexões apareçam. Então, a tendência é que muitas vezes as pessoas se identifiquem mais com o seu ascendente por uma questão de autoconhecimento. Mas, para ser sincera, eu acho que não é que a gente vire o nosso ascendente depois dos 30 anos. Eu acho que a partir dos 30, a gente começa a ser muito mais o nosso mapa como um todo. Porque é uma fase da vida que a gente vai consolidando o nosso eu individual, independente do externo. A gente já saiu da adolescência, onde a gente precisa pertencer, a gente já saiu da juventude, onde a gente tá mais só, achando que a vida é uma loucura, e a gente entrou numa fase que é mais séria, que é mais madura. Consequentemente, todos os aspectos do mapa, que falam da nossa vida como um todo, começam a se manifestar com muito mais solidez. Até porque, por exemplo, uma casa 10, que é uma casa que fala, meio do céu, fala de carreira, de missão de vida, da marca que a gente está deixando no mundo. Se for interpretar um mapa de uma pessoa de 20 anos, essa casa 10 ela não vai estar consolidada. Ainda não tem história para desdobrar nessa casa 10. Agora, uma pessoa, a não ser que, obviamente, eu trabalho desde criança, esses artistas mirim, outros 500, mas uma pessoa que começou a trabalhar com 18 anos, com 20 anos, não tem muita construção de casa 10. Isso vale para vários arquétipos do mapa. Então, o olhar também modifica de acordo com cada fase da vida. Então, a conclusão que eu quero chegar com relação ao mito, a gente vira o nosso ascendente depois dos 30, depois dos 30, a tendência é que a gente esteja num outro local de autoconhecimento da nossa vida, onde a gente está entendendo o que a gente construiu, o que a gente não construiu, o que a gente quer construir. É uma fase de autocobrança com relação a consolidações. Consequentemente, é uma fase onde a gente tende a, conscientemente ou inconscientemente, estar mais envolvido com o nosso autoconhecimento, entendendo quem a gente realmente é, o que a gente quer fazer da nossa vida. Então, dessa forma, a gente consegue ver o desdobramento do mapa como um todo muito mais forte na nossa personalidade do que antes.
Obviamente, vão ter casos onde a pessoa já amadureceu muito cedo, trabalhou muito cedo, que outras idades vão se manifestar. Mas os 30 anos, a gente vai sempre estar falando de um retorno de Saturno que vai estar trazendo movimentações interessantes na nossa vida e autoquestionamentos, né? Mas isso vai ser papo para outra história, para outro vídeo. Mito número 3, inferno astral. Ai, quem é astrólogo tá cansado já dessa ladainha também, né, gente? Porque o que acontece? O que seria o inferno astral? Existe um período de mais ou menos um mês antes da nossa virada de ciclo, do nosso próximo aniversário. E a revolução solar, que para quem não sabe que foi o primeiro assunto que eu tava falando, né? É quando o mapa volta pro grau de origem, no nosso mapa de nascimento. Quando o Sol volta pro grau de origem do Sol no mapa do nosso nascimento. E isso gera um novo mapa, o mapa de revolução solar. E esse novo mapa vai estar trazendo energias para esse ciclo específico de aniversário. O mapa natal continua valendo, mas são novas energias que vão se apresentando na nossa vida e vão acrescentando novos temperos na nossa personalidade para que a gente possa evoluir cada vez mais. Então, assim, o inferno astral, ele seria esse período de um mês antes dessa virada de ciclo, de aniversário, de revolução solar. Só que não tem muito sentido a gente chamar de inferno astral, porque parece que vai ser sempre um inferno, só que não necessariamente. Então, se você é uma pessoa que trabalha o seu autoconhecimento, se você é uma pessoa que está envolvida com o seu processo de desenvolvimento pessoal, de evolução, esse período vai ser um período naturalmente de sensação de encerramento de ciclo. Assim como, naturalmente, dezembro tem essa energia de encerramento de ciclo, que a gente vai começar mais um ano no calendário gregoriano, é a mesma coisa, é esse tipo de energia. Então vai ser uma coisa natural, onde a gente está percebendo alguns ciclos se amarrando, concluindo, a gente vai percebendo essa energia de... Tô dando a última limpeza para o novo ciclo começar. Agora, se você não tá nesse mood, é muito comum que você sinta que é um período que, se você prestar atenção, tipo, caralho, um bando de merda acontecendo o tempo todo, que loucura. E aí passou o aniversário, as coisas ficam mais calmas. É uma questão de auto-observação. E com certeza, para cada pessoa, isso vai se manifestar de uma forma, né? Pessoas mais sensíveis, mais sensitivas, vão sentir isso de uma maneira mais intensa, tá bom? Mas não tem necessidade nenhuma de chamar esse período de inferno astral. É um período muito legal de renovação de ciclo de aniversário. Acho que a gente pode chamar dessa forma, tá bom? E o mito número 4, que é combinação de signo. Ai, gente, sempre tem. Amiga, Virgem combina com Leão. É do nada, tira 2 signos aleatórios, combina. Gente, não é uma questão de combina. Porque se você perguntar, a pessoa quer saber se ela combina com a outra pessoa, que ela tá de lesco-lesco. Então, assim, é muito raso isso, de esse signo combina com aquele. Combinação de signo, nesse aspecto mais simbólico, vai ser quando você estiver entendendo a energia daquele signo individualmente com outro signo individualmente. Você vai refletir sobre essa compatibilidade. Só que na prática, não necessariamente o signo solar da pessoa é o aspecto que vai estar sendo mais intensamente representado na vida afetiva dela, quando a gente fala de combinação de signo nesse sentido. Então, é uma questão muito mais para saber se existe compatibilidade entre duas pessoas, é sobre olhar a sinastria. E a sinastria é o estudo de 2 mapas, né? De 2 pessoas, um sobre o outro, aonde a gente entende aonde a energia de cada um interfere, influencia na energia do outro. É um estudo muito legal, é um estudo muito interessante, aonde a gente entende como uma pessoa potencializa a outra. No caso de um casamento, é muito interessante, uma sociedade profissional, a gente entende como aquela comunicação funciona, e existe um olhar que eu acho interessante, que é o olhar individual de cada mapa e o olhar da conexão dessa sinastria com direcionamentos específicos, dependendo do tipo de relacionamento, né? Porque pode ser uma sinastria de um relacionamento afetivo, pode ser uma sinastria de um relacionamento de mãe e filha, pode ser uma sinastria de um relacionamento de uma amizade, de uma sociedade profissional. Então, assim, são possibilidades. E, mais uma vez, não necessariamente vai ter essa compatibilidade de signo, até porque não é sobre esse signo com esse é ruim, esse signo com esse é bom. Tudo, absolutamente tudo na astrologia vai ter uma luz e uma sombra.
e vai ter infinitas perspectivas. Então você vai poder encontrar pontos que não são muito legais numa combinação e outros que são bem legais. Então é como se você pegasse 12 ingredientes, que são os 12 signos, ou melhor, você pega 12 cores. E aí você vai misturando essas 12 cores, não necessariamente vai ser bom ou ruim, vai criar novas misturas. Entende? E essa mistura de cada signo, ela é algo que a gente tem que parar, refletir. A gente tem que desenvolver o nosso raciocínio astrológico para que a gente possa entender a astrologia. Não é só sobre decoreba. Até porque a decoreba ela é muito rasa. A decoreba ela é... Ai, Gêmeos é fofoqueiro. Gêmeos não é fofoqueiro. Gêmeos é curioso. Gêmeos é interessado em troca. Gêmeos aprende rápido. Se essa energia ela for mal canalizada, uma pessoa de Gêmeos que não faz porra nenhuma da vida, que não tem objetivo de vida, vai virar uma pessoa fofoqueira sim. Sacou? Mas não é sobre isso. Porque você conversa com uma pessoa de Gêmeos que tem objetivo de vida, nossa, você consegue ter conversas incríveis. Entende? Então é uma palhaçada. Ah, escorpiano é vingativo. Tem uma energia meio vingativa em escorpião? Tem, mas assim, depende. Depende, sabe? É como a pessoa desenvolveu essa energia ao longo da vida dela. Tem pessoas de escorpião que são pessoas maravilhosas e justamente escorpião é um signo muito leal, muito fiel. Então são pessoas que você pode contar, sabe? Então assim, tudo na astrologia vai ter prós e contras, vão ter várias perspectivas e é uma união de muitos fatores que você tem que parar e refletir. Tanto que tem vezes que eu tô atendendo meus clientes e eu falo, peraí, deixa eu refletir um pouquinho aqui sobre esse aspecto, preciso ter alguns insights. E às vezes acontece de pós-atendimento, é raro, porque eu já tô há 6 anos nessa, né, gente? Mas às vezes acontece de depois eu refletir e falar, caraca, aquele aspecto específico daquela cliente também poderia ter enxergado por esse ângulo. E por isso que eu falo, é muito melhor que a cliente se abra, conta a vida dela, porque aí eu consigo olhar diretamente pelo ângulo da vida dela. Então, é sobre desenvolver o nosso raciocínio astrológico. Eu vou bater sempre nessa tecla, porque não é à toa que eu desenvolvi o método DRA, Desenvolvimento do Raciocínio Astrológico, que é o meu curso online de astrologia. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu método, clica no link aqui embaixo. Se você gostou da minha didática, se você se identificou comigo, eu tenho certeza que eu vou mudar a sua vida com esse curso. Porque a astrologia muda a nossa vida, a astrologia mudou a minha vida e eu quero mudar a sua também, para muito melhor, tá bom? E é isso, gente, espero que eu tenha conseguido esclarecer esses mitos e mudar isso tudo, essa ladainha de uma vez por todas, para que a gente possa chegar em novos níveis de compreensão astrológica, porque é algo muito maravilhoso para as nossas vidas e as nossas relações. Um beijo, me segue lá no Instagram, Mirra Matos.